Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo de análise, começando o grupo F, começando esse grupo que tem, eu estou olhando para a colinha aqui embaixo, tá? Por isso essa olhadinha para baixo. Começando com o grupo onde tem a Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. E, obviamente, o grande destaque das últimas temporadas da equipe belga tem sido ele, Courtois, né? O goleiro que deu trabalho para a gente em 2018, um goleiro que atrapalhou o caminho do Hexa em 2018, atrapalhou muito, inclusive, naquele jogo, e que fez essas últimas temporadas com o Real Madrid um grande destaque, né? Tem atuado de forma brilhante e a gente vai fazer uma análise sobre a atuação dele e sobre a forma dele jogar aqui no NS Soccer, combinado? Então a gente vai começar o vídeo, mas antes da gente começar, já sabe, né? Deixa a tua curtida, que também compartilha com o máximo possível de gente. E para além disso, compartilhou, curtiu? Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e também comente aqui embaixo. A gente está chegando já, caminhando, né, nessa primeira fase da Copa do Mundo, mas por favor já deixa aqui, poxa, eu quero isso, análise, eu gostaria de ter uma análise das equipes, ou eu gostaria de ter uma análise do perfil dos treinadores, enfim, ideias à vontade, a gente vê se é possível, obviamente, mas a gente vai tentar implementar sempre essas ideias aqui no NS Soccer. Combinado? Então, vamos para a vinheta. Na volta, mais Courtois aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com o Courtois na tela de vocês. E a gente vai fazer, obviamente, aquele comentário inicial, justamente para a gente poder posicionar como a gente vai fazer as análises, tá? Um primeiro ponto de análise que vai ser importante. A gente vai olhar através das competências essenciais e para isso é necessário entender que cada ação pertence ao jogo. Então, assim, quando a gente estiver observando cada uma das ações... Caralho, que defesa! Quando a gente estiver observando cada uma das ações do Courtois, a gente vai estar observando ações do jogo, tá bom? Então, para além de ficar falando se é técnico, tático, físico, psicológico, a gente vai estar olhando ações do jogo. Esse é o primeiro ponto. Essas ações do jogo a gente vai poder dividi-las através dos momentos, só uma questão de organização, né? Para a gente poder passar a melhor informação para vocês. Esses momentos, defesa e ataque, onde o Courtois vai ter relação direta com a bola ou onde ele não vai ter uma relação direta com a bola, né? Vai ter uma expectativa de jogar naquele momento, de intervir. E a gente pode olhar o Courtois também nesse sentido. Então, a gente vai olhar através das competências, olhando cada uma dessas ações. Beleza? Feito toda essa introdução, a gente vai olhar, como vocês já estão acostumados aqui no canal, para quem esteja chegando, saiba que a gente utiliza geralmente essa base, tá? Que são das competências essenciais. Um abraço para o professor Alcides, que é o cara que cunhou esse termo, né? Com esse sentido que a gente está aplicando aqui no canal. E, obviamente, a gente vai olhar através da relação com a bola, da comunicação na ação e da estruturação do espaço. Beleza? Então, tendo essa base, a gente pode começar a análise do Courtois. Então, vamos começar com a relação com a bola, que é importante a gente poder observar justamente pela capacidade que ele vai ter, e aí a gente vai olhar para o lado da defesa, que é onde ele vai ter maior intervenção, que é justamente olhar a capacidade que ele tem de intervir diretamente na bola, ou seja, de realizar a defesa, de realizar uma intervenção que seja ali numa saída de bola, por exemplo, bloquear um atacante que vem em velocidade. Ele consegue fazer uma intervenção com muita qualidade, como esse caso que a gente falou agora de uma saída de bola. Ele tem um tempo de bola muito bom, ele tem uma relação de bola muito boa, justamente pela capacidade que ele tem de tomar a melhor decisão nesse exato momento. Então, óbvio, ele se coloca numa situação e num contexto onde ele consegue tomar a melhor decisão, mas também, pelo estilo de jogo, pela forma como ele tem uma grande habilidade nas ações de defesa. Então, esse é um primeiro ponto muito importante, que para um goleiro é fundamental. Isso faz com que ele evite, muitas vezes, e vai evitar muitas vezes, muitos gols, como foi o caso em 2018 aqui, contra o Brasil, né? Na Copa da Rússia. Então, ele é um jogador fantástico nesse sentido, de conseguir evitar. Acho que hoje em dia
provavelmente o melhor goleiro do mundo nesse sentido, justamente pelo nível de habilidade que ele passa a ter e pelas intervenções que ele passa a fazer. Ele é um jogador muito alto, mas também com boas defesas em todos os momentos, ou seja, chutes de baixa, chutes médios, chute de alta relação de altura do chute que vai atingir a meta. Ele consegue ir muito bem, muito bem. Então, essa agilidade, as boas intervenções que ele vai fazer, a capacidade que ele tem dessa mudança de direção junto com o atacante também é fundamental. E, é claro, tudo isso a gente não está olhando para uma parte da ação, mas a gente está olhando para uma perspectiva que são complementar às demais. Beleza? Tendo esse olhar, a gente pode dizer que ele é um goleiro dessa geração que não é um dos melhores com saída de jogo, com as ações de passe. Então ele é um jogador que vai destacar muito pela defesa. Ele não vai ter grandes destaques ou grandes intervenções saindo, trocando passes ali na defesa. Geralmente ele não participa diretamente do jogo dessa maneira. Então, quando a gente for analisar a relação dele com a bola, no momento de ataque, talvez ali ele tenha maior dificuldade. Não muito de estar pronto para a ação, nem esse o ponto, mas é uma dificuldade em relação direta com a bola no momento em que ele tem essa oportunidade. Tá? Ele talvez tenha uma melhor reposição com os braços do que com as pernas, fazendo o passe ali numa saída de jogo com os braços do que fazendo uma saída curta ali com passes. Então é uma característica do Courtois ter essa habilidade, esse nível de habilidade um pouco menor com os pés, mas ele compensa, obviamente, com todas as ações que a gente está vendo aí na tela do MS Soccer. Tá? Então, olhando agora para a estruturação do espaço, que também é muito importante ter essa perspectiva. O Courtois ele tem um excelente posicionamento em relação à baliza e em relação ao adversário. Então, essa distância que ele vai ter para o adversário especificamente, essa distância que ele vai ter e esse entendimento que ele vai ter da onde ele precisa se posicionar, tendo em vista o tamanho dele e a relação da onde o adversário pode realizar a finalização, ele consegue ter uma facilidade de ter um posicionamento adequado, então dar esse passo um pouquinho mais para a lateral, por exemplo, nessa finalização do Salah, ou até mesmo ter essa saída para fechar o ângulo do adversário aí contra o Bilbao. Tudo isso a gente consegue observar nele, de ter esse bom posicionamento, essa boa relação entre ele, o adversário, ele e o próprio gol. Então você vai ver pouquíssimas vezes ele mal posicionado. Aliás, geralmente muito bem posicionado. Então, essa distância que ele vai tomar em relação ao gol e a distância que ele vai ter em relação ao adversário é espetacular. Ele talvez seja desses que tem um posicionamento melhor hoje do mundo ali, que consiga fazer de fato essas interferências nesse sentido, justamente pela capacidade que ele vai ter de ter um posicionamento adequado. Na fase ofensiva, assim como a gente falou, ele obviamente não vai pecar muito no sentido de participação, mas como não é o forte a relação, ele acaba não sendo, obviamente, colocado em situações muitas vezes. Ele vai ser um goleiro que ele não vai ter, por exemplo, a capacidade que o Ederson tem do Brasil, de fazer uma saída de jogo ali, de ter uma característica de excelentes passes que vão romper algumas linhas. O Courtois ele vai ter outra característica, não quer dizer que seja melhor ou pior, porque aí depende, obviamente, de como a equipe jogue, tá? Mas ele vai ter uma característica de não ser tão exigido nessas situações. Feito toda essa parte, a gente pode observar também que dentro da forma como a gente pode analisar o Courtois jogando, e a gente pode analisar ele dentro dessas duas perspectivas que a gente acabou de passar, relação com a bola, estruturação do espaço, a gente pode ir pela comunicação na ação também. E aí esse processo de comunicação na ação, a gente pode ir pela relação que ele vai ter com o adversário, principalmente no momento de defesa. Então, a gente pode observar que ele tem uma excelente comunicação na ação com o adversário, para ele, não para o adversário, justamente pela capacidade que ele vai ter de uma leitura adequada do adversário,
um posicionamento adequado em relação a quais são as possíveis ações do adversário e o que vai dificultar demais o adversário a tomar a decisão. Então ele se posiciona muito bem entre a bola e o adversário, né? A gente falou isso na estruturação do espaço, e isso também tem a ver com o processo de comunicação na ação, que tem a ver diretamente com a leitura que ele vai ter do lance, com a leitura que ele vai ter das possibilidades de ação do adversário, e tendo essa leitura, ele toma a melhor decisão para ele e a sua equipe, né? Ele toma a melhor decisão nesse cenário, e isso é fundamental, tá? A gente está falando de um processo de um goleiro onde ele tem uma leitura de jogo muito rápida e uma mudança dentro da tomada de decisão muito rápida, e isso, obviamente, dificulta o trabalho dos atacantes, porque ele passa a ter que adaptar a finalização, e não são todos que fazem isso, às características do goleiro também, né? Então, esse é um ponto muito importante. E também dentro desse ponto, a gente está falando de uma relação com os companheiros, talvez ali no momento ofensivo, com não tanta contribuição, mas no momento defensivo, com muita contribuição, né? Então, o fato de você ter defensores que saibam que você tem um goleiro debaixo das metas que vai acabar fazendo uma diferença, que vai acabar se posicionando muito bem, permite, por exemplo, que você não tenha a impaciência de cometer um pênalti nessa situação. Permite com que você saiba que você pode arriscar um pouco mais ou poupar em situações porque você tem um grande goleiro que vai poder impedir o gol do adversário, né? E nesse cenário você tem o Courtois fazendo todas essas intervenções. Então é muito importante ter esse jogador, é muito importante que uma equipe como a equipe da Bélgica passe a se comunicar dessa forma também, obviamente, mas principalmente você passa a ter uma confiança. E aí perceba como esse nível de confiança interfere nos dois lados. O fato de você ter o Courtois te permite ter maior confiança, e o fato de você enfrentar o Courtois diminui a tua confiança, porque você sabe que você tem um grau de dificuldade maior para enfrentar esse goleiro. Então tudo isso interfere na relação entre os jogadores, nessa inter-relação e, obviamente, no processo de comunicação, pela forma como você já tem a vivência e já tem construída a identidade com esse jogador, né? Construída esse primeiro momento de entender quais são as ações necessárias para você frente a um jogador dessa qualidade. Então é muito importante, sim, ter um jogador como o Courtois, e a gente fala muitas vezes aqui no canal dos atacantes, dos meias, né, da conversão de passe para gol, passe para chute, de chute para gol, mas também a gente tem que olhar as conversões de defesa também. Então, o quanto que o meu zagueiro, o quanto que os meus defensores vão recuperar a cada bote que eles vão dar, o quanto que os meus goleiros, a cada intervenção que eles vão fazer, o quanto que eles evitam de gol do adversário, e o Courtois é muito bom nisso, vale a pena prestar atenção nisso também ao longo da Copa. A gente acaba ficando nos highlights dos grandes momentos, né, dos grandes gols, dos grandes dribles, mas vale a pena também olhar os grandes goleiros, porque nessa Copa teremos vários. A gente já falou do Mendy no canal e agora também do Courtois. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir de novo tudo aquilo: curtida, comentário, compartilhamento, inscrição, ativar sininho. Por favor, façam tudo, que isso ajuda demais o canal, mas principalmente deixa o teu comentário aqui, tá? Eu gosto muito de te ouvir e gosto muito de poder trocar uma ideia ao longo da principal competição de futebol do mundo, que é a Copa do Mundo desse ano de 2022, tá bom? Então peço muito que vocês façam isso, e também, por favor, ao se inscrever e compartilhe com o máximo possível de gente, para a gente aumentar o tamanho da comunidade e a gente ter mais gente trocando ideia sobre futebol aqui no NS Soccer, beleza? Então vejo vocês numa próxima, um grande abraço a todos e vai!